vamos estudar sobre modelos atômicos, a evolução desses modelos. Primeiro foi idealizado por Dalton em 1803, conhecido como a bola de bilhar. Sua característica, olhando pela figura, ele é maciço, indivisível e esférico. Maciço, pois não tem espaços vazios, indivisível, não pode ser dividido, e esférico possui uma forma esférica. Thomson, em 1903, ou seja, ele idealizou seu modelo, conhecido como pudim de passas, Tá vendo que foi 100 anos depois. Olhando aí na figura, ele é esférico, divisível e não maciço. Esférico possui a forma esférica, Divisível e não maciço já possui partículas, aí dois tipos de partículas, que é cargas positivas e cargas negativas. A carga positiva aí é chamada de próton, a carga negativa é chamada de elétron. E o interessante é que quem descobriu o elétron foi Thomson, então ele é considerado o pai do elétron. Temos o Rutherford, que fez em 1911, conhecido como sistema solar ou sistema planetário. No caso, é dividido em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo tem o próton, que é a carga positiva, e a eletrosfera localiza-se o elétron, carga negativa. No caso da massa, apesar de ser pequeno o núcleo, a massa é maior do que da eletrosfera. Então, no caso da eletrosfera, a massa é desprezível. Temos Bohr, que fez em 1913, e o interessante é que ele foi aluno de Rutherford, por isso que em alguns livros você vê Rutherford e Bohr, onde o modelo atômico dele era proposto que em camadas eletrônicas, ou seja, que o elétron se localiza em várias órbitas, ao mesmo tempo em camadas, e que essas camadas são divididas em 7. K, L, M, N, O, P, Q. E é o mesmo conceito de Rutherford. Tem um núcleo, que é carga positiva, e temos a eletrosfera, que é a carga negativa, que é o elétron. Tanto no modelo de Rutherford como Bohr não existia ainda a carga neutra, Só veio no modelo atômico atual. Aqui tem algumas questões para a gente fixar sobre os modelos atômicos. Na primeira diz, considera as afirmativas. Vocês vão ter que entender, ou seja, saber os modelos atômicos para poder responder qualquer questão sobre o modelo atômico. Na primeira e na segunda sentença diz quais são os modelos atômicos, quais são suas características que representa, O átomo é maciço e indivisível. No caso seria Dalton, Ele dizia que o átomo era maciço, não tinha nenhum espaço vazio e que não podia ser dividido. E no segundo, o átomo é um grande vazio com um núcleo muito pequeno, denso e positivo no centro. No caso seria Rutherford, Ele dizia que o átomo ele era dividido em duas regiões, o núcleo, carga positiva, e a eletrosfera, carga negativa. Então, ele pede 1 e 2 pertencem aos modelos atômicos propostos, respectivamente por. Primeiro seria Dalton, e o segundo seria Rutherford. Então, a alternativa é a letra C. Questão 2, Fala sobre o modelo atômico de Rutherford. Lembra do sistema planetário, que é dividido em duas regiões? Carga positiva, que seria o núcleo, e carga negativa seria a eletrosfera, Aí ele diz o quê? O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário, o núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. Ele quer saber só a característica da eletrosfera, Então, letra A, contém as partículas de carga elétrica negativa, verdadeira, Eletrosfera vem de quê? De elétron. Elétron tem carga negativa. Então, letra A. Letra B, contém as partículas de carga elétrica positiva? Não, Já é falso. Onde se localiza-se a carga elétrica positiva no núcleo. C, contém nêutron? Não, ele não sabia a existência do nêutron ainda nesse momento.
D. Concentra praticamente toda a massa do átomo? Não, né? No caso, a eletrosfera, apesar de ser maior do que o núcleo, a massa é totalmente desprezível, né? Então, não. Contém prótons e nêutron? Não. Então, alternativa letra A. Questão 3, né, fala sobre a característica do modelo atômico de Dalton, né? Dalton, ele foi o primeiro a desenhar, ou seja, a propor a ideia de átomo, né? E vocês vão dizer quais são as sentenças verdadeiras, ou seja, todas só tem uma certa e todas estão incorretas. Letra A. Para Dalton, os átomos apresentam estrutura interna de carga positiva e pequenas partículas de carga negativa ao seu redor. Falso, né? Tudo que tiver partículas não seria, porque Dalton não sabia da existência dos elétrons, dos prótons, até mesmo naquele tempo não tinha eletricidade, então ele não tinha recurso, né? Mas assim, ele ajudou muito na ideia de átomo, né? Mas é falso. Letra B. Para Dalton, os átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis. Verdadeiro, né? Até hoje mesmo, ele contribuiu muito na ideia de átomo esférico. Os químicos, geralmente, eles usam modelos moleculares para construir moléculas. Então, isso foi feito, ou seja, contribuiu muito, foi Dalton com esse feito, né? Letra C. Seu modelo atômico propõe a existência de uma eletrosfera ao redor de um núcleo atômico de carga positiva. Não, né, gente? Tudo que tem a ver com eletrosfera, a existência de elétrons, Dalton não tem essa concepção. Então, esse modelo se adequa mais para Rutherford. Letra D. Seu modelo propõe que os elétrons orbitam o núcleo positivo dos átomos em níveis de energia bem definido. Não, né? Esse daí que se adequa mais é Bohr. Bohr ele dizia que o elétron estava em órbitas, né? Então, seria Bohr e não Dalton. Letra E. Seu modelo propõe a existência de uma nuvem de elétrons em volta do núcleo atômico. Não, né, gente? Então, seria letra B. Para Dalton, os átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis. E questão 4. Qual das alternativas a seguir indica corretamente o modelo atômico de Bohr? Ou seja, qual seria, né? Letra A. Descobrir o tamanho do átomo e seu tamanho relativo? Não, né? Tem nada a ver. Letra B. Os elétrons giram em torno de núcleo em determinadas órbitas? Sim. Então, ele dizia que os elétrons estavam localizados em órbitas, ou seja, se dividia em 7 camadas, né? Camadas tem a ver com órbita também, são sinônimos para o modelo de Bohr. Então, letra B seria a verdadeira, né? Mas vamos ver as outras. C. Modelo semelhante ao pudim de passas, com cargas positivas e negativas em igual ao número. Não. Esse seria o modelo de Thomson. Letra D. Modelo semelhante ao sistema solar, em que o átomo possui um núcleo e uma eletrosfera. Não. Esse seria o modelo de Rutherford, né? Átomos esféricos, maciços e indivisíveis, também não, né? Seria o modelo de Dalton. Então, a alternativa correta seria a letra B. Os elétrons giram em torno do núcleo em determinados órbitas. Tchau, gente!